Está aí? Amém. Amém. Passa mal não. Vai comer um pouquinho de mocotó. Já achou? Diga amém. Amém. Vou esperar você encontrar. Nós iniciamos essa mensagem e vamos terminá-la hoje, se o Senhor nos permitir. Amém? Agora preste atenção, porque nós vamos estudar a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, é diferente de você ler. Então vamos lá. Eu vou fazer uma revisão até o versículo 12, até o versículo 11, onde nós paramos. Nós falamos aqui no capítulo 1, essa epístola ela tem 25 versículos, né? E hoje nós vamos terminá-la. Nós iniciamos falando no versículo 3 e 4, versículo 1, 2, ele se apresenta, Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo, e 99,9% daqueles que são pesquisadores, estudiosos, eles acreditam que esse Judas aqui era irmão de Jesus, juntamente com Tiago. Quero repetir mais uma vez para quem não estava aqui no domingo. Você pode pegar a primeira mensagem, assisti-la no blog, e você que estava aqui vai dar sequência à mensagem. Então ele se apresenta no versículo 3 e 4. Ele fala que procura escrever a respeito da salvação, mas no meio do versículo 3 ele muda o tom e diz: mas eu tenho uma necessidade de falar sobre a batalha pela fé que foi entregue aos santos, e eu falei sobre essa fé que nós recebemos, né? Eu falei no versículo 4 sobre aqueles que se introduziram na igreja, e ele fala então dos homens ímpios, que não são os homens que não têm conhecimento, né? Nós costumamos falar que ímpios são as pessoas que não conhecem a Deus. Mas esse ímpio aqui que Judas está falando, ele está falando de pessoas que conhecem a palavra, ele está falando de pessoas que conhecem a Deus, mas tem comportamento de ímpios na igreja, dentro da igreja. Falei sobre homens ímpios, falei sobre a condenação do juízo daqueles que entram pelo caminho da apostasia. Ele fala sobre essa questão aqui, homens enganosos. Ele fala também aqui, a partir do versículo 6, ele traz vários exemplos de juízos, né? Fala sobre os anjos que se rebelaram contra Deus. Versículo 7, eles falam de Sodoma e Gomorra, né? Que foi também usado como exemplo da justiça de Deus. E eu falei sobre o cuidado que nós temos que ter de manusear, de trabalhar na obra do Senhor, de estar envolvido com as coisas de Deus e ao mesmo tempo estar envolvido com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu falei sobre aqueles que rejeitam, versículo 8, rejeitam as dominações, né? Rejeitam as autoridades. E ele fala no versículo 9 do arcanjo Miguel, do comportamento que ele teve quando o corpo de Moisés era disputado. Ele não pronunciou maldição contra Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. E no versículo 10 e no versículo 11 ele fala de 3 caminhos, que é os caminhos de Caim, o caminho de Balaão e o caminho de Corá. Eu falei sobre esses 3 caminhos aqui, que nós temos que ter cuidado para não entrarmos por esses caminhos.
Então eu quero continuar a mensagem no versículo 12. Eu tenho um tempo aqui para ministrar essa palavra. E eu quero pedir a sua atenção e trabalhar essa palavra para a igreja. Eu quero dizer que essa carta, essa epístola, ela foi escrita para a igreja, mas ela também trata aqui de liderança. Então, como pastor, eu estou pregando, mas eu estou pregando também para mim mesmo como pastor, e quero também orientar a igreja de como se comportar nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Uma mensagem dessa, que vai falar sobre doutrina, que vai trazer uma edificação para a igreja, é um pouco difícil hoje em dia de se ouvir. Por quê, pastor? Porque a igreja não está muito acostumada a ouvir uma palavra sólida. O que a igreja está acostumada a ouvir? Uma mensagem que satisfaça o que ela quer ouvir, que preenche o seu ego, que levante a sua autoestima. É isso que o povo quer ouvir, as multidões querem ouvir isso. Mas Jesus deixou uma palavra, os apóstolos deixaram uma palavra, um ensinamento, e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. E quando eu prego sobre isso, eu trago uma palavra para proteger a igreja, proteger a sua fé. E eu quero que você faça uma avaliação enquanto você vai ouvir uma palavra. Faça uma avaliação como pessoa, como crente em Jesus. Amém? Então vamos lá, versículo 12. Ele vem falando de um comportamento de alguns homens, comportamento de algumas pessoas e até mesmo de líderes. E ele faz assim, verso 12: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, nuvens sem água, levado pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Amém? Em outras traduções, no versículo 12, diz assim: rochas submersas. Tem alguém com essa tradução aí? Amém? Só para comprovar. Então vamos lá, versículo 12: rochas submersas. É a mesma frase que ele usa para manchas em suas festas. Então eu quero trabalhar a primeira frase, que pode ser rochas submersas ou manchas. O que é isso, pastor? O que é que o Espírito Santo quer falar? O que é que ele quer dizer com isso para os nossos corações, para a igreja? Não quero ninguém dentro não, do Léo, manda para fora, agora é cultuado, não precisa de slide, todo mundo aqui ouvindo a palavra agora. Você tem que manter a ordem no seu ambiente de trabalho. Já conversamos sobre isso. O que são isso, pastor? Rochas, manchas. Rochas submersas nos leva a entender e nos lembrar de que grandes navios, como a história do Titanic, quem já assistiu o Titanic aqui? Aquele navio imenso, que dizem que o construtor daquele navio disse que nem Deus conseguiria afundar aquele navio. Eu não sei se essa frase é uma frase verídica, mas o pessoal comenta. Quem é daquela época aí? Régis levantou a mão ali, corajoso. Régis é daquela época. Então o pessoal comenta a respeito disso. E o que foi que afundou o Titanic? Foi uma rocha submersa, um recife, escondido naquelas águas tranquilas, que quando o navio se chocou com aquela rocha, houve um rompimento aonde? No casco, e aquele navio afundou, aquele grande navio. Por quê? Porque o seu capitão não teve cuidado de guiar o navio. Ele entregou o comando do navio a pessoas incapazes. E essa palavra é uma palavra que traz uma orientação para toda a nossa vida e toda a nossa família. Porque você está à frente de alguma coisa, você comanda alguma
coisa. Você é responsável pelo comando da sua família. Você é responsável pelo comando da sua vida. A igreja, ela é como um navio rumo ao céu. A sua vida, a sua família é como um navio. E você tem que ter cuidado com as rochas submersas. Elas estão escondidas em águas tranquilas. E se você não tiver cuidado, você pode se chocar com uma delas e o casco se romper e o seu navio afundar. Nós temos que ter cuidado. E ele escreve falando sobre isso. Rochas submersas. Como nós temos que ter cuidado em conduzir as coisas, em conduzir a vida, em conduzir a igreja. Como nós temos que ter cuidado. Para quê? Para que rochas escondidas, elas não afundem o barco. E quantas vezes nós estamos navegando e muitas vezes estamos perto de chocar com rochas que estão escondidas. Então ele traz essa palavra para a igreja, despertando os pastores, despertando os líderes, até cuidado no comando do corpo de Cristo, no comando com a igreja. Olha, pastor, cuidado ao conduzir o rebanho, a igreja, porque você pode se chocar no Recife, em uma rocha submersa. Ela está ali escondida no seu ambiente de navegação, mas se você não tiver cuidado, você pode chocar e afundar o navio. E o que são rochas submersas? São doutrinas contra a verdadeira palavra de Deus. São ensinamentos que disturbam a palavra, distorcem a palavra de Deus. São coisas que aparecem na sua vida para tirar você do foco, da fidelidade, da família. E isso, quando se choca, rompe o casco e traz prejuízo. Então ele fala sobre essa questão da rocha submersa. Mancha em suas vestes, sabe? Está ali, mas não é aquilo que parece ser. Está ali, está contaminado, está sujo. E ao sentar na sua mesa, a fazer parte da sua festa, mancha a sua festa. Tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de Deus, mas não é de Deus. Versículo 12, parte B. Apacentam-se a si mesmos, sem temor. Olha aí, toda ovelha tem que ser pastoreada. E ele está falando aqui, apacente-se a si mesmo sem temor. E aqui nós temos duas instruções. A primeira serve para o próprio pastor como líder, que ele também precisa ser pastoreado, ele também precisa ser cuidado. E vem também uma palavra para a igreja, porque lá existiam pessoas que apacentavam a si mesmo, não aceitavam o pastoreio. E é complicado você pastorear alguém que não aceita pastoreio, que não aceita cajado. E é o que tem mais acontecido nas igrejas hoje. Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte da igreja, mas eu não aceito esse pastoreio. Eu quero visitar essa igreja, mas eu não aceito ser pastoreado. Eu sei o que eu quero, eu já conheço a verdade, eu já conheço a palavra, eu não preciso de ninguém, eu estou indo porque eu me sinto bem ali. Igreja não é lugar para você se sentir bem, igreja é lugar de você ser pastoreado, preparado para ir para o céu, tratado, trabalhado. Deus vai usar o pastor para trabalhar a sua vida, para trabalhar você, para que você esteja preparado. Versículo 12, parte C. São nuvens sem água. Pastor, o que é uma nuvem sem água? É uma nuvem enganosa. É aquela nuvem que engana o agricultor. O agricultor plantou, e ele olha assim para o horizonte, e ele vê uma grande nuvem, e ele diz: ali tem chuva. Vem chuva, a nuvem vem, passa e não molha nada. Então ela é uma nuvem enganosa, ela é uma nuvem sem água. Agricultor, meu irmão, não gosta de nuvem sem água. Agricultor, quem planta, espera uma nuvem com água. E o que é uma nuvem com água, pastor? É alguém que não vive de aparência, é um ministério que não vive de aparência.
aparência, Ele tem água para molhar a terra do sedento. E o que é que nós estamos vendo? Grandes nuvens sem águas, grandes nomes sem unção, grandes nomes sem poder. Não molha a vida de ninguém, não abençoa a vida de ninguém, tem apenas a aparência de uma grande nuvem de que vai molhar. Você para ouvir, não jorra nada, não sai nada. Nuvens sem águas. E a preocupação dele é que os líderes, as igrejas, não se tornem grandes nuvens sem água. E o que eu estou vendo hoje é grandes nuvens sem águas. Igrejas grandes, megas igrejas, são grandes nuvens. Entre ali, você não recebe água, não tem água, você não bebe água, porque tem a aparência de que vai ser uma grande nuvem, tem a aparência de que vai molhar, mas elas não têm água. E toda semente plantada precisa de água para ser regada. Todo casamento, toda família, todo relacionamento precisa de água. E o que a gente vê é uma fachada de que tudo vai bem, de que tudo está bem. Mas na verdade, muitas vezes não tem água. Aquela família não tem água, aquele casamento não tem água, aquela pessoa não tem água, não tem unção, perdeu a graça de Deus. Vamos lá. E essa nuvem é levada de um vento, de um lado para outro pelo vento. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha que só esse versículo 12 é uma mensagem. Que fruto é esse, pastor? Que árvore é essa, pastor? É aquela árvore que Jesus se deparou com ela. Você lembra que Jesus se deparou com a árvore? E a Bíblia diz que aquela árvore estava o quê? Florida. Não foi isso? Bonita. Jesus foi procurar o que na árvore? Foi procurar o que, irmãos? Jesus procurou fruto na árvore. Chegou lá e só achou o quê? Folhas. Ele disse: você não serve, porque você só tem folha. E toda árvore tem que ter o quê? Bons frutos. Diga bons. Bons frutos, não é só fruto, tem que ter bons frutos. Jesus está procurando uma árvore que frutifique. Jesus está procurando uma vida que frutifique. Um ministério que frutifique. Uma igreja que frutifique. E aqui eu quero parar para dar uma palavra para a igreja de despertamento, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Observando os ministérios, observando o Brasil em termos de igreja, de conteúdo de palavra, eu tenho vergonha do que estão ensinando, do que estão pregando, daquilo que está sendo passado para a igreja do Senhor. Eu estou vendo grandes árvores enfolhadas, mas que não têm fruto. Eu estou vendo grandes nuvens bonitas, mas que não têm água. Eu assistia hoje, por um acaso, uma reportagem rapidinha, no horário do almoço, de uma dessas grandes árvores, de uma dessas grandes nuvens. E o que eu ouvi foi estarrecedor, foi triste para um pastor ouvir, de outro pastor que eu ouvi. E ele falava assim, tem um negócio de um dedinho tortado, e ele falava assim com o dedinho tortado, que a fé verdadeira não é a fé da cruz, não é a fé de tomar a sua cruz e siga. Essa fé é a fé natural, é uma fé fraca. A fé forte é aquela que você não concorda, não aceita a vida que você está vivendo. E eu comecei a me lembrar de algumas coisas. Eu conheço muita gente que congrega nessa igreja. Não são empresários, não são pessoas ricas, não são prósperos, mas o engano é terrível. E eles querem atrair a multidão, fazendo com que as multidões não aceitem
o sofrimento, não aceite a situação que está vivendo e venha brigar contra Deus. E essa doutrina é uma doutrina enganosa. Isso é a doutrina falsa, mentirosa, e tem enganado milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque a multidão quer ouvir o engano. A multidão quer ouvir algo que sacie o seu coração. Ai, que mensagem maravilhosa! E você sai dali, e você sai sem conteúdo. O que foi que você ouviu? Que vai dar tudo certo. O que é que vai dar certo? Você não sabe o que você ouviu. Você não sabe. Você não tem uma palavra. Eles não pregam as epístolas. Eles não pregam as doutrinas dos apóstolos. Por quê? Porque quem ouve a palavra de Deus, quem ouve a doutrina dos apóstolos, quem ouve a palavra de Jesus, meu irmão, é selecionado a permanecer. Mas se for para conquistar a multidão, a gente faz um curso aqui de autoestima, levanta a cabeça, seu negócio vai dar certo. E aí a igreja enche, por quê? Porque lá fora está cheia de gente interessada em prosperar, em que tudo dê certo. O negócio é tudo dar certo. Olha, seu casamento não está bem, você tem algum problema na família, você tem alguém na sua casa doente. Quem é que não tem aqui uma pessoa doente na família? Quem é que não tem um problema financeiro? Quem é que não enfrenta uma tempestade? Quem é que não enfrenta? Todos nós enfrentamos. E eles usam o Velho Testamento como base para essa doutrina falsa. Porque no Velho Testamento, escute isso, no Velho Testamento Deus tratou Israel de uma forma. No Velho Testamento você encontra um homem que foi jogado na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem a história da fornalha? Amém? Nós encontramos no Velho Testamento 3 homens que foram lançados na fornalha. Deus entrou lá na fornalha e tirou eles. No Velho Testamento você encontra um homem que foi jogado na cova com os leões, Daniel. Você verá que Deus entrou lá e livrou ele. No Velho Testamento você encontra um menino que derrubou um gigante. No Velho Testamento Deus trata com a imagem. Deus mostra para as nações e para Israel o poder dele e a graça dele. E no Novo Testamento, pastor, eu vejo crente morrendo, sendo devorado por leões. Eu vejo gente morrendo ao fio da espada para que o Evangelho chegasse até nós. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus trata pela fé. Deus trata de uma maneira diferente do Velho Testamento. Deus quer um relacionamento de confiança. E nós somos levados a acreditar em Deus pelaquilo que Ele está fazendo, pelaquilo que Ele faz. E eu pergunto para você, se todo mundo for empresário, se todo mundo for nessa onda aí, onde é que nós vamos parar? Será que você não está vendo que isso é engano? Será que você não está vendo que isso é engano de Satanás? É um engano do diabo, meu irmão. Ilude e leva as pessoas, porque usa mídia, usa som. Ao mesmo tempo que você está ouvindo, tem um som entrando pelos seus ouvidos, mexe no seu emocional. Daqui a pouco você está acreditando no que aquele camarada está dizendo. Rapaz, é mesmo. Acho que o problema é com a minha igreja, com o meu pastor. Meu problema é que eu não conheço Deus de verdade. Deus de verdade está lá. E eu conheço muita gente que está lá, que até hoje não mudou de vida. Eu conheço muita gente que está lá, que vive frustrado. E depois sai da igreja e não quer mais ser crente. Por quê? Porque disseram para ela que no outro dia ela ia ser uma coisa, que se ela desse X, no outro dia ela ia ganhar Y. E ela deu X e ela não recebeu Y. Eu conheço pessoas que destruíram o casamento porque mandaram vender para botar numa fogueira que existe aí. E a mulher vendeu o apartamento, acreditando que ia ganhar 2 apartamentos. Ela vendeu o apartamento, quando o marido chegou, ela estava falando de aluguel. Até hoje ela está esperando os 2 apartamentos, separada, perdeu o casamento. A igreja precisa despertar. A igreja precisa saber o Deus que serve, conhecer a palavra de Deus. Nós lutamos para conquistar as coisas.
nós acreditamos em Deus, mas a promessa de Deus para a igreja dele é céu e vida eterna, meu filho. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Nós pregamos o Velho Testamento, pregamos, e muitas vezes Deus nos dá uma palavra para que a sua fé seja fortalecida, seja despertada. Deus pode usar um exemplo do Velho Testamento para animar você, para fortalecer você, mas a base da igreja é Novo Testamento, é as epístolas, é o ensinamento dos apóstolos. A igreja não está na base da pedra que Davi jogou em Golias, não. A igreja não está na base que Josué derrubou os muralhas de Jericó, não. A igreja está firmada na palavra dos apóstolos que foram e que receberam do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que essas grandes e megas igrejas não querem pregar isso? Porque se pregar, aquela multidão vai embora. Porque num dia que um desses chegar para aquela multidão e dizer: você que está prostituindo, você que é infiel, você que é beberrão, você, e começar a pregar sobre os pecados, aquela multidão vai deixar eles. É por isso que eles não pregam sobre pecados, sobre santidade, porque caminhar com Deus requer santidade. E as pessoas confundem andar com homens e andar com Deus. Vamos continuar. Só o versículo já acabou. Tem? Meu Deus. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. O que é isso, pastor? Você já percebeu, você que já foi tomar banho de praia, tem noite que chove, que venta, o mar fica agitado. O que é que a onda faz? As ondas, elas ficam fortes. E aí no outro dia pela manhã você percebe que o mar está sujo, a maré está suja. Por quê? Porque as ondas foram lá no fundo e trouxeram o que tinha lá. Então, se você estiver próximo de um recife, você vai perceber que a sujeira vai aumentar, porque as ondas, quando bater naquelas pedras, naquelas rochas, vão tirar aquela sujeira, aquele limo, aquelas plantas que estão agarradas naquelas rochas, vão levar ela para a beira da praia. E essas ondas aqui, que ele está falando no versículo, ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, está tirando o que ela tem do fundo do mar, está botando para fora o que ela tem. Então, quando um líder ensina o engano, é porque dentro dele, dentro da religião, ou dentro dele, tem engano. Porque eu preciso pregar para você aquilo que está dentro de mim, aquilo que Jesus colocou dentro de mim. Então, essas ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, são justamente esse movimento das ondas. São esses grandes ministérios, esses grandes pregadores que fazem uma zoada, mas quando lança na beira da praia, lança as suas sujeiras. E o que eu estou vendo? Sujeira. Eu ligo a televisão, não ouço uma mensagem. Eu ligo a televisão, eu não ouço uma pregação do Evangelho. Eu ouço uma rede de comércio. Eu ouço uma rede lucrativa. Dê 10 que você recebe 100. Dê 1.000 que você recebe 10.000. Pela fé, movimente sua fé. Você não faz porque você é frouxo, você é medroso, você não tem fé. Eu não estou vendo o Evangelho ser pregado. Eu estou vendo muita gente nesse engano. E muita gente ajudando esses homens enganosos a continuarem onde eles estão. Versículo 14. Versículo 13, parte B. Estrelas errantes, para as quais esta eternidade reservada a negrura das trevas. Que estrelas errantes é essa? Ele não está falando das estrelas que Deus colocou, que tem a sua habitação. Não. Aqui ele está falando de meteoro, estrela cadente, aquela que aparece, daqui a pouco desaparece. Brilhou, daqui a pouco apagou. E a gente vai percebendo que na história da igreja, muitas pessoas já brilharam e hoje estão apagadas. Grande desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus
santos. Diga, eu estou nesse meio. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras, impiedade que impiamente cometeram, e por todas as palavras que disseram contra ele. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muito coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do pecado. Meu irmão, você compreendeu o que você acabou de ler agora? O final do versículo 16: admirando as pessoas por causa do interesse. Você sabe qual é o interesse de muitas igrejas hoje permanecer na televisão? Não é para ganhar almas, não, é para ganhar dinheiro. Ah, pastor, você está falando sobre isso? Eu preciso ensinar a igreja. Se eu não ensinar você, quem é que vai ensinar? Se eu não abrir o seu olho, quem é que vai abrir? A maioria, 90% das igrejas que estão na televisão não é para ganhar alma, não, é para ganhar dinheiro. Olha que tudo está o dinheiro envolvido. Poucos programas evangélicos trazem uma mensagem, uma palavra, mas a maioria é dinheiro do início ao fim. É trazendo uma ilusão que você vai ser algo que muitas vezes Deus não quer que você seja. Porque aquilo que Deus traçou para você, a Bíblia diz assim, ó, nós lemos isso aqui a semana passada, quinta-feira passada, no livro de Jó. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Ninguém pode frustrar. Então aquilo que Deus pensa a seu respeito vai se cumprir. Agora você também não pode querer ser algo que Deus não quer que você seja, porque vai ser maldição para a sua vida. Nós estamos sendo estimulados a querer as coisas do que Deus. Nós estamos sendo levados a querer as coisas do que Deus. Você está com problema? Venha para a igreja. Você está com problema no casamento? Venha para a igreja. Você está com problema de enfermidade? Venha para a igreja. Você está com problema financeiro? Venha para a igreja. Sabe? Isso aqui é o que, irmãos? Olha o atrativo. Olha a forma como se atrai o pecador. Ninguém fala de céu. Ninguém fala de inferno. A não ser que a minha televisão tenha um canal diferente da sua. Mas eu não ouço esses grandes pregadores, esses grandes programas falar sobre céu e inferno. Eu vejo falar sobre uma vida de prosperidade nessa terra. E eles querem prosperar à custa do povo. Eles querem ter o melhor à custa da igreja, à custa do povo. Mas eu não vejo ninguém pregar sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, sobre perdão de pecado, sobre cruz, crucificação. Eu não vejo. A mensagem é o desejo de se satisfazer, o desejo de comprar, de adquirir, de ser melhor. Você está trabalhando numa empresa e para eles o seu pensamento é: você tem que ser dono dessa empresa, você vai tomar o lugar do seu chefe, você está por baixo, Deus quer botar você por cima. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Atrai as pessoas pelas suas fragilidades. Atrai as pessoas pelas necessidades delas. Atrai as pessoas prometendo algo que Deus não prometeu. Aí é fácil, irmãos. Aí é fácil. Eu quero ver você pregar o Evangelho e continuar com a grande multidão dessa atrás de você. Eu quero ver você pregar sobre pecado e santidade e ver essa multidão continuar atrás de você. Observe que essas reuniões são compostas de pessoas que vieram em busca de um milagre, vieram em busca de algo. 99% não vieram buscar a Deus, não vieram adorar, não vieram ouvir uma palavra, não. Elas vieram com a necessidade na mão. Ela tem uma foto, ela tem uma causa judicial na mão, ela tem algo na mão, sabe? Elas não conhecem o Deus
santo, poderoso, que quer se relacionar com a sua igreja, não. Elas querem um Deus que promove o bem-estar, que promove vitória, que promove, sabe, uma vida próspera para você. Elas não conhecem Deus. E eu pergunto para você, aonde estava Deus quando os nossos irmãos estavam morrendo no fio da espada? Aonde estava Deus quando os nossos irmãos estavam morrendo, sendo devorados pelos leões? Aonde estava o Deus que eles pregam? Porque Deus deixou eles morrer. Eles morreram por amor a Deus. Eles morreram por amor ao Evangelho. Eles morreram para que o Evangelho chegasse até nós. E a Bíblia diz que aqueles homens eram colocados naquelas arenas para espetáculos das multidões. Eram espetáculos. E a Bíblia, os historiadores falam que quando colocavam outros homens comuns, eles corriam. E eles gostavam de ver aqueles homens correndo e os leões correndo atrás dele. Eles montavam a arena, uma estrutura como se fosse uma selva. Largavam o homem ali, soltavam os leões corriam atrás, e eles ficavam dando risada, vendo o homem correr, e o leão corria atrás, o leão devorava aquele homem. Mas quando eles colocavam os crentes davam as mãos e começavam a adorar e a exaltar o nome do Senhor. Ninguém corria da morte, porque sabia que a vida eterna estava com eles. Eles davam as mãos e eles exaltavam a Deus, eles cantavam a Deus. E a Bíblia diz que esses homens que morreram sendo devorados pelos leões, adorando ao fio da espada, exaltando, eles vão julgar aqueles que abandonaram a fé, julgar aqueles que desistiram por pouca coisa. E a Bíblia diz que eu vejo o Senhor vindo com seus milhares de santos. São aqueles que perseveraram até o fim. Porque esse evangelho aí é o evangelho que quando não dá certo você abandona Deus e vai procurar outra religião. Você vai procurar alguém agora que lhe prometa algo melhor. Você vai procurar um homem que lhe prometa algo que lhe satisfaça. Mas o evangelho de Jesus vem dar firmeza de aonde você estiver, você esperar no Senhor, esperar o milagre do Senhor, esperar a resposta do Senhor. Paramos aonde? 16. São murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz muita coisa arrogante, admirando as pessoas por causa do ímpio. O que é isso, pastor? O trabalho pelo interesse. O ministério é montado em cima do interesse. Sabe esses grandes templos que está sendo construído agora? Com pedras, sabe? Que está vindo de Israel. Você está pensando que isso é para ganhar alma? Isso é para tirar mais dinheiro do povo. Isso é para enganar mais ainda o povo. Isso aí, meu irmão, é para iludir. Você está pensando que pobre vai entrar naquele templo ali? Não, ali só vai entrar bilionário. É para entrar bilionário e sair pobre, deixar tudo ali. Para eles, é o evangelho do interesse. Ninguém constrói um templo daquele com pedra vinda de Israel para pobre, não, meu filho. Para quem não tem, não. Ali está sendo construído para uma massa que anda em cima do ouro, iguais a eles, que tem o mesmo interesse deles. E ali dentro não vai ser pregado vida eterna, ali dentro não vai ser pregado inferno, ali dentro não vai ser pregado santidade. Ali é negócio. Igreja não é negócio, púlpito não é negócio. Igreja é para pregar o evangelho de Jesus, é para dizer para você: tem um caminho, tem uma vida eterna. Versículo 17. Vamos ficar de pé e vamos terminar essa leitura. Versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que nos foram predita pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Os quais diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andam segundo as suas ímpias concupiscências, suas paixões, segundo as suas paixões. Estes são os que causam divisões,
sensuais e que não têm o Espírito. Tem a ganância, tem os seus próprios interesses, mas não tem o Espírito de Deus. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é isso, pastor? Orar no Espírito Santo é orar e se derramar na presença de Deus. É com choro, com lágrima, é suplicar, é rogar, orando no Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ninguém quer orar mais assim na igreja. Se passar 2, 3, 4, 5 minutos de oração, o povo está cansado. Meu irmão, ninguém sabe o que é oração, ninguém sabe o que é chorar, o que é clamor. Eu sou do tempo que a pessoa ajoelhava para orar, você via a pessoa chorar, você via a pessoa clamar. E às vezes eu estou aqui, eu fico às vezes agoniado, chateado, porque eu vejo pessoas caladas, paradas, enquanto deveriam clamar, buscar a Deus e chorar na presença do Senhor, se calam e ficam ouvindo as orações dos outros e ficam esperando o tempo da oração passar. Sabe por quê? Porque precisam se aprofundar em Jesus, na sua palavra. Precisam se aprofundar na rocha. E nós precisamos disso. Não, pastor, eu estou acostumado a ir para um lugar em que eu não oro, não. São eles que oram por mim. Jesus quer ouvir a sua oração. Jesus quer ouvir, é o seu clamor. Eu posso orar por você, eu oro como pastor por você, mas Deus quer ouvir sua oração. Não fica confiante só na oração do pastor, não. Ora também, busca também, tenha sua experiência com Deus. Orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando o quê? A misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. O que é isso, pastor? Às vezes tem um irmão no nosso meio que está com dúvida. Então a Bíblia diz que a gente tem o quê? Se apiedar, se compadecer e tirar a dúvida dele. Meu irmão, qual é a sua dúvida? Dá uma palavra, orar por ele, fortalecer o irmão, apiedando-se, tendo piedade, misericórdia dos duvidosos. Porque o duvidoso, ele não é escarnecedor, ele tem dúvida, e a dúvida é para ser tirada. Amém? Versículo 23. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com aborrecendo até as roupas manchadas da... O que é isso, pastor? Salvando alguns, arrebatando-os do... Esses aqui já estão condenados. Por quê? Porque se deixaram levar, estão caindo da graça. Mas aí ele escreve dando uma instrução à igreja: arrebate esses do fogo, mas não tenha contato com o pecado dele. Essa roupa quer dizer as obras dele, porque até as obras ela contamina. Ele está dizendo isso aqui, ó: arrebate do fogo com temor. Agora, aborrecendo quer dizer não se misture com as roupas, é as obras. Por quê? Porque eu já conheço gente que foi tirar alguém, foi tentar tirar alguém do pecado e lá ficou. Você está tentando ajudar alguém, aquela pessoa não quer sua ajuda, para você não se corromper, se afaste dela, se afaste das suas obras, se afaste das suas obras, estão contaminadas. Então o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que até para salvar alguém do fogo, eu tenho que ter cuidado com a minha própria vida, com a minha fé, com a minha santidade. Ah não, eu vou colar nesse irmão. Que colar em quem? Você tem que colar no Espírito Santo, meu filho.
Quem está no pecado, quem está no engano, quem caiu, você pode salvar no fogo, posso. Mas tendo ó, eu estou aqui, eu vou orar por você, eu tenho uma palavra para você, mas eu não posso me misturar com as suas obras, porque você está contaminado, as suas obras são contaminosas. Esse negócio de sentar na mesa com fulano, sentar na mesa com ciclano, para tentar resgatar, para tentar salvar, você vai se contaminar. Ah, pastor, mas eu tenho capacidade, eu sento na mesa do bar, não bebo, eu fico ali evangelizando. Daqui um dia você está bebendo, daqui um dia você está fumando. Não, pastor, eu vou evangelizar ali, naquela rua ali, e eu vou fazer o que o pastor da semana passada falou. Eu paro o programa e fico evangelizando ela. Cai fora! Cai fora. Na primeira você pode até dar uma palavra para ela, mas na segunda você deita na cama com ela, porque não tem super-homem, não tem ninguém aqui bom. Cai fora. Foge da tentação, foge dos desejos da mocidade. Então, até para você salvar alguém do fogo, alguém que conheceu a palavra, alguém que caiu, alguém que está contaminado, até para você salvar, você tem que ter cuidado de como salvar, para não se contaminar. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Amém. Você vai orar e você vai pedir para Deus guardar a sua fé. Amém. Guardar a sua vida. Nos últimos dias, a Bíblia diz que muitos seriam escarnecedores, procurariam seus próprios interesses, procurariam aquilo que lhe agradasse. Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, é porque você quer algo com Deus. Você quer algo de Deus para a sua vida. Então peça a Deus nessa noite que guarde a sua fé, que firme você, que não deixe você ser levado por qualquer vento de doutrina, que não deixe você ser enganado por nuvens sem água, por árvores sem frutos. O que tem de nuvens sem água, de árvores sem frutos, tem títulos, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem água, não tem vida, não tem testemunho, é saqueador de ovelha, é cortador de lã, só pensa em si. A ovelha anda de pé, ele anda de avião, ele só anda em Israel, e a ovelha está passando fome, está passando necessidade, anda em carro blindado, de helicóptero, tem cobertura nos melhores lugares, e o seu povo está perecendo de fome. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus: eu tenho pães e peixe, divide para todo mundo igual aqui. Se fosse hoje, eles pegavam os pães e os peixes e fugiam, e o povo morria no deserto. Esse não é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho dos homens, o Evangelho do engano. O Evangelho de Jesus é salvação, é vida eterna. Você pode prosperar, você pode ter o que você quiser, mas aquilo que Deus tem para você está no céu, é vida eterna. Aleluia. No mundo a gente vai passar luta, sabe por quê? A Bíblia diz assim: nós não somos do mundo,
A Bíblia diz que o mundo não nos ama, o mundo não nos aceita, nós somos suportados aqui por causa de Deus. Mas esse mundo, a vontade dele era exterminar a igreja, porque a voz contra o pecado, a voz da santidade, a voz da verdade, da justiça, é a voz da igreja. Então o diabo, a vontade dele é acabar com os crentes, acabar com a igreja. Nós estamos aqui na terra, somos rejeitados pelo mundo. A nossa ideia é uma ideia cafona. Nós somos cafona para o mundo, mas nós somos a herança de Deus aqui na terra. Ninguém toca. Agora a Bíblia diz que um dia a igreja será tirada da terra. Um dia essa igreja vai ser tirada, mas ela vai ser tirada na hora que Ele marcar, no dia que Ele decidir. E nós iremos reinar com Ele em glória. Então, pelo fato de não sermos do mundo, de ser sal, de ser luz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você sabe o que eles estão pregando? Se conforme com o mundo. O mundo é isso mesmo. Você tem que fazer o mesmo, batalhar, correr atrás, sabe? Não respeitar, tudo pela usura do dinheiro. E eles trazem essa imagem de Deus. A imagem de Deus é enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e dar a vida de graça, pela graça. É por isso que Jesus fez questão de deixar registrado. Através do seu Espírito Santo, ele diz: vós sois salvos pela fé. Escreve isso aí. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se esse versículo tivesse na Bíblia, eles estavam vendendo o pacote da salvação. Você e sua família por X. Você sabe por que eles não podem vender a salvação? Porque o Espírito Santo deixou escrito: vós sois salvos pela fé. Não depende das obras, é um dom de Deus. É dom de Deus a salvação. Você não paga por ela. O seu dízimo, a sua oferta, entenda isso, é para manutenção da igreja, do lugar onde você vem cultuar. Dízimos e oferta é para manutenção disso aqui, é para outras obras serem feitas, é para alcançar os perdidos. Dízimos e oferta não é para salvação de pecador. Ninguém vai ser salvo porque dizima, ninguém vai ser salvo porque oferta. Por quê? A salvação é pela graça, é dom gratuito, é dom de Deus, é sem merecer. Toma aqui, é de graça. Entenda isso. Nada que você fizer vai fazer de você um ganhador da salvação, um merecedor. Foi na cruz, sem merecer, Ele já nos deu a salvação. Essa salvação, ela é pela fé. Você só precisa aceitar ela. Eu aceito que Jesus morreu por mim. Eu aceito que eu sou pecador. Eu aceito que Jesus perdoa os meus pecados. Pronto. Você não precisa pagar nada por isso. É dom gratuito, é de graça. Aleluia. Senhor, nos despede em paz. Nos leva para os nossos lares, Senhor. Nos dá um final de semana debaixo do sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso bazar. Atrai pessoas aqui que precisam para serem abençoadas. Abençoa a Santa Ceia, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite abençoada.